Muito bem, gente. Está aí a nossa reportagem que mostrou um pouquinho do resumo aí de mais um dia de guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Agora, a situação que está nesta quinta-feira de feriado, que está obviamente deixando todo mundo muito apreensivo, é a questão dos brasileiros lá no território israelense, né? Ou seja, nós tivemos mais uma lista hoje, os americanos tiveram prioridade nessa lista, mas e os brasileiros? Bom dia, Miriam Spritzer, Nelson Kobayashi, Fabrício Naitsky aqui com a gente hoje, Felipe Monteiro, Mano Ferreira. Queridos, e os brasileiros? E aí, Nelson? Bom dia, Paulinho, bom dia aos colegas todos. A questão aí, imagino, seja evitar uma crítica que possa repercutir no cenário diplomático internacional. Imagino que, liberando os americanos, o Hamas ele diminui um pouco a crítica ao ponto de que os Estados Unidos têm a sua relevância muito maior, né? A potência mundial, influencia muitos outros países, é uma força bélica militar importante aliada ao Estado de Israel, e aí é aquele cálculo de como ganhar mais liberando essas pessoas, dando prioridade a essas pessoas. O Hamas ele ganha politicamente falando se ele libera os americanos e deixa os brasileiros para depois, até porque o Brasil não está fazendo crítica contundente calma, Pepe. O Hamas ou todas as pessoas envolvidas, porque a liberação dessas pessoas passa por um acordo entre Egito, Hamas e o Estado de Israel. Então, envolve de alguma forma. Não necessariamente que ele quem toma as decisões, mas isso também é levado em consideração, sem dúvidas. Pintou o cabelo? Não, eu fiz luzes invertidas, Paulinho. É diferente de pintar o cabelo. Invertidas? Eu dei uma uniformizada no grisalho, para não ficar muito branco na frente e muito preto atrás. Ele molha para ficar parecendo escuro o cabelo. Mas o Paulinho, essas coisas não se falam, Paulinho. Tava tão natural que ninguém percebeu. Agora eu tô ferrado, tô lascado. Né? O Nelson, vamos lá. Primeiro, o Hamas está fora dessa equação de quem são as pessoas liberadas de fora de Israel, estrangeiros, né? Ele está fora dessa equação. Essa equação é entre o Egito e entre Israel. Ao que tudo indica, Israel, descontente com a política do governo brasileiro de se colocar contra, de certa forma, ao ataque da Israel, deixou o Brasil e os brasileiros fora dessa segunda leva de estrangeiros liberados. Você acha que é Israel quem decide, então? Israel junto com o Egito. Só o Israel? E o Hamas não tem participação nenhuma? Israel junto com o Egito. As pessoas estão no território onde o Hamas governa pela sua lógica, o líder do Hamas, todo mundo falou isso, foi divulgado, elogiou o Lula. Ou seja, pelo Hamas, teoricamente... O que você está falando? Ninguém está falando disso. Pela lógica, era melhor o Hamas liberar os brasileiros ao invés dos americanos primeiro. Agora, a equação de liberar os estrangeiros da faixa de Gaza e o primeiro ter sido o americano e não os brasileiros, ao que tudo indica, pelo que estão falando na diplomacia internacional, é que os brasileiros foram preteridos por uma decisão de Israel por conta da manifestação do Brasil não ter sido tão enfática contra o Hamas e não ter sido tão enfática em defesa do direito de Israel. E os Estados Unidos fez o quê? Fez que discurso? Defendeu Israel. Então, tudo bem, beleza, Pepe, mas o Hamas participa também dessa decisão. Se o Hamas participasse da decisão, pela lógica, ele preferia liberar primeiro os brasileiros ao invés dos americanos. Você acha que o Hamas vai preferir liberar brasileiro? A equação, a minha tese... Mas pro Hamas, é uma moeda de troca mais valiosa, né? Claro. Porque você está falando da maior... É isso que eu tô falando, junto com o Mano aqui. Vale muito mais pro Hamas liberar americano para deixar os Estados Unidos um pouquinho mais calmo, mais feliz aí, do que liberar brasileiro, porque o Brasil não faz diferença. A equação de quem vai ser liberado, os estrangeiros liberados na faixa de Gaza, é uma discussão, negociação entre Israel e entre o Egito. Claro que o Hamas tem uma certa ingerência ali, porque ele comanda a faixa de Gaza. Então concordou comigo, é isso que eu tô falando. Parabéns por concordar com o Nelson Kobayashi. Era só isso que eu tava falando. Sim. Gente, eu vou ter que levar de novo, né, mais um ponto que a gente vive esquecendo, não só nós, mas o mundo inteiro vive esquecendo, dos 242 reféns, que ali tem mais de 10 cidadãos americanos que estão entre esses reféns. Então, o Hamas não tem tanto interesse assim em liberar americanos como está sendo discutido aqui. Por outro lado, sim,
se nós formos ver a política internacional de qualquer um desses países, é mais importante priorizar os americanos, porque o backlash, né, o que pode voltar para o Egito de não liberar esses americanos é muito pior do que os brasileiros. Querendo ou não, o Brasil se coloca, a princípio, em cima do muro em qualquer situação de conflito, não só essa situação de Israel, né? A gente já vê historicamente, o Brasil raramente se posiciona. Então, Mi, pegando um gancho nessa tua colocação em relação ao Brasil ficar em cima do muro, que vantagem Maria leva, Mano Ferreira? Ou seja, o Brasil não se posicionou de forma veemente em relação ao grupo terrorista Hamas. Fez algumas pontuações e tal, tentou de alguma forma diferenciar o ato do grupo. A gente viu várias falas, inclusive do presidente Lula, nesse sentido. Que vantagem a gente levou se os reféns continuam lá? Nenhuma. Não levamos vantagem na forma como temos nos posicionado. Um possível ganho pode ser dito no fato de que a nossa resolução teve mais votos favoráveis do que todas as outras até agora. Então, se pensar do ponto de vista de outros países na comunidade internacional, pode dizer que, o Brasil melhorou as suas condições de diálogo com outros países, mas do ponto de vista prático, isso não se traduziu em vantagem concreta nenhuma até agora, né? Então, na minha visão, o Brasil acaba perdendo muitas oportunidades ao não se posicionar em conflitos que, do ponto de vista de valores, deveria ter uma resposta muito clara a partir da nossa Constituição, que são os valores da democracia, dos direitos humanos, da liberdade. E quando se colocam conflitos entre democracias e ditaduras, o Brasil fica sempre, ou entre grupos terroristas, o Brasil fica sempre tentando colocar panos quentes e não se posiciona de forma clara. Mas vocês perceberam a mudança do comportamento de Felipe Monteiro, né? Você percebeu, né? Mudamos. Não, peraí, calma. Mudou. O senhor, neste programa, e eu me lembro muito bem... É efeito do cabelo. É na época que você tinha cabelo branco, querido. Na época que você tinha cabelo branco, o senhor chegou neste programa e falou o seguinte: não, Paulo, o Brasil tem que ficar nessa posição mesmo, porque aí o Brasil consegue diálogo nesse processo de libertação dos reféns. Só que o que acontece, Pepezão? 400 americanos de 526 estão na lista, não tem um brasileiro nessa lista. E aí, meu amigo? A posição serviu... Se tivesse feito igual aos Estados Unidos, então... do quê? Por isso que essa posição... Não, o Nelsinho está concordando comigo agora, mudou a opinião dele. Não. Né? Não, tô falando. Se o Brasil tivesse se colocado lá de Israel, então eu teria já resgatado. O que a gente ganhou com esse posicionamento? Tanto está errado esse posicionamento que quem está... Pode ver qualquer notícia sobre isso. A pessoa que está responsável pelo Brasil de tentar liberar esses brasileiros é o embaixador do Brasil na Palestina, é o Candês. Ou seja, então por que é Israel que tomaria a decisão, ô Pepe? Não, Nelsinho, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. O Egito está liberando a passagem de Rafah com apoio e com a concordância de Israel. Óbvio que Israel tem uma certa ingerência em relação à posição do Egito em liberar a passagem para os estrangeiros que estão na faixa de Gaza. É óbvio, isso é óbvio, todo mundo sabe disso. E engraçado que no começo, por exemplo, da guerra, as pessoas falaram que o Egito fechou deliberadamente a passagem, ele poderia abrir a passagem se quisesse para os palestinos, mas na verdade não abriu antes porque já não quis. Esse é o fato. Então Israel tem uma certa ingerência, tem um certo combinado, tem uma negociação com o Egito em relação a quem vai passar pela fronteira do Egito, não é? E toda a diplomacia internacional tem falado que a ordem cronológica dos países estrangeiros que estão indo para o Egito está de acordo com o posicionamento de Israel. Ou seja, Israel está decidindo quem está indo primeiro, quem está indo depois. E o Brasil está sendo preterido em relação aos outros países pela opinião do Brasil em relação à guerra de Israel com Hamas. Agora, Fabricião, estou dando uma olhada aqui nas atualizações em relação à guerra e tem uma boa notícia, porque quando a gente fala aqui dos bombardeios, quando a gente fala dos mísseis, dessas imagens de fumaça que vocês estão vendo aí, essa é a resposta de Israel aos ataques terroristas e há uma estratégia por parte das forças de inteligência de Israel de
todas as formas de pressionar, né, de estrangular os terroristas ali nessa região da faixa de Gaza. E a notícia que o IDF, que são as Forças de Defesa de Israel, divulgaram hoje é que eles prenderam mais 49 suspeitos por envolvimentos nessas atividades terroristas, sendo 21 dessas pessoas já identificadas como membros do grupo terrorista Hamas. Ou seja, tem mais 21 terroristas que o exército israelense conseguiu capturar através dessa incursão. Certo, Fabricião? Certíssimo. Bela gravata, hein, meu amigo? Obrigado, muito obrigado. A gente está se esforçando para ficar num alto nível de elegância por aqui. Merece, né? O sofá do Morning merece. O exército de Israel tem realizado, sim, essas operações, Paulo, para prender terroristas, principalmente na região da Cisjordânia, onde os conflitos são ali menos intensos, digamos assim, em relação à faixa de Gaza, em relação também à fronteira com o Líbano. Na faixa de Gaza, especificamente, os conflitos têm, sim, intensificado. A gente tem visto desde a sexta-feira, quando começou, de fato, a incursão terrestre, mas o exército de Israel está agindo ali de uma maneira ainda considerada um pouco lenta. Isso é proposital, não é por acaso. Aliás, há também, claro, a questão da resistência do Hamas, que o próprio exército israelense já declarou que está muito bem preparado para manter essa resistência em meio à incursão. Mas Israel, dizem os especialistas internacionais, que está nessa incursão mais lenta justamente para tentar facilitar ali a questão da libertação dos reféns. Porque se eles atacarem de uma vez, invadirem a cidade de Gaza de uma vez só, muito provavelmente isso vai dificultar a libertação dos reféns com vida. O Hamas já falou que morreram cerca de 56 reféns dos 240 aí que Israel anunciou que estão em cativeiro. Não tem como checar esses números, claro que não, e a gente ainda deve ter atualizações. Os números têm crescido dia após dia de reféns, a maioria deles feitos ainda no último dia 7, mas que demoram para ser contabilizados. Então há toda essa expectativa, mas a invasão ela está de fato acontecendo e Israel já anunciou que está ali nas portas da cidade de Gaza, ou seja, está ali na beira. Não quer entrar ainda na zona urbana porque seria um combate muito mais difícil. Mas é uma situação de momento esse combate. Teve também uma fala de agora há pouco do Papa Francisco, né? Eu tô com ela. Você está com ela aí? Sim, senhor. Você lê ela pra gente, Fabricião? Porque o Papa Francisco, até pelo Dia de Finados, veio a público para falar sobre a guerra, né? O Papa voltou a destacar a questão da solução dos dois estados. Ele falou que tudo se ganha através da paz. Estou lendo aqui nesse momento, abrindo aspas então para o Papa. Toda guerra é uma derrota, nada é resolvido com guerra, tudo se ganha através da paz, através do diálogo. Estes dois povos, ou seja, os palestinos e os israelenses, são povos que devem viver juntos, com a solução inteligente de dois estados. Aí o Papa lembra dos acordos de Oslo, né, firmados em 93 e 95, e destaca essa questão de dois estados bem definidos naquela região do Oriente Médio, tendo a cidade de Jerusalém ali com um status especial, compartilhando ali tanto a Palestina quanto Israel, a cidade de Jerusalém como uma capital. Esse que é um tema geopolítico que é extremamente debatido há anos, né? Décadas. Agora, teve um país ontem que rompeu relações com Israel, Miriam Spritzer. A Bolívia. Só tem país bom rompendo relação com Israel. É Bolívia, é Iêmen, é um monte de gente que a gente já não tinham boas relações, né? E eu acho muito engraçado quando a gente vê essas notícias de rompeu relação, é uma relação que também nunca teve. Então, eu sempre, assim, a gente dá risada porque poderia ser engraçado se não fosse verdade, mas literalmente é isso, é um país que já se coloca sempre, a princípio, contra Israel, que agora mais ainda, e geralmente esquecem, né, que quem rompeu, vamos lá, a gente acabou agora de falar o Papa mencionou o acordo de Oslo, entre outros tantos, sempre foi o lado palestino que quebrou, que rompeu esses acordos, né, e aí a gente fala de cessar-fogos também, todo mundo pedindo cessar-fogo e lembrar que o Hamas e Israel tinham um cessar-fogo até dia 7 de outubro. Então, Bolívia aí, novamente, tomando um lado que não é um bom lado, digamos. Agora, Paulinho, uma coisa que nos últimos dias, nas últimas horas, uma coisa que me chamou a atenção nessa guerra, que pela primeira vez a Arábia Saudita, ela se manifestou contra o bombardeio que Israel fez no campo de refugiados no norte da faixa de Gaza. Ou seja, tendo em vista que a gente fala toda hora aqui que Israel não pode só ganhar a guerra militar, tem que ganhar a guerra política, e a guerra política, nesse caso, seria continuar o acordo com a Arábia Saudita, que é um país árabe relevante, né, que tem que reconhecer a existência de Israel. Pela primeira vez, a Arábia Saudita criticou a incursão de terra de Israel e criticou o ataque que Israel fez
ao campo de refugiado no norte da faixa de Gaza. Ou seja, é uma questão para a gente manter a atenção. E tinha aquela dúvida, né, Pepe, que diante de tudo que aconteceu depois do dia 7, da reação de Israel, se esse acordo cairia por terra, já não iria mais para frente, ou se pelo contrário, aí é que esse acordo aconteceria, né? Essa crítica aí pode ser uma sinalização, de repente, do ponto de vista negativo, né? Mas também... O que foi, Mi? Fala. Não, só queria destacar sobre o acordo entre a Arábia Saudita e Israel. Inclusive, a Arábia Saudita já declarou inúmeras vezes durante essa guerra que ainda está de olho e está querendo manter esse acordo de paz com Israel. Então, eles trabalham juntos, né, por trás das cortinas há anos. Então, eu não sei se as críticas estão aí, vão acontecer, e nós vamos ver inúmeras críticas conforme essa ação militar de Israel vai continuar, até porque é uma guerra. A guerra é uma coisa suja, vão ter casualidades, não dá para dizer que não vai ter, porque vão ter civis que vão morrer, vão ter soldados que vão morrer, vão ter terroristas que vão ser presos e vão ter reféns que infelizmente também vão ser perdidos no meio disso. E vão ter críticas em diversos países, inclusive os Estados Unidos vai poder criticar Israel, apesar de dizer que Israel tem o direito de se defender. Agora, eu não sei se de fato isso vai afetar esse acordo entre Israel e Arábia Saudita, porque toda a sinalização até então, até esse momento, tem sido de que a Arábia Saudita vai continuar com esse acordo. São múltiplos vetores, né? Então, esse tipo de crítica serve também para dizer, Israel, maneira aí na próxima. Ou seja, não quer dizer que cada manifestação seja definitiva. A situação é toda muito dinâmica. E os diversos atores, eles fazem manifestações, a gente já falou da OTAN, inclusive, falando que Israel precisa tomar cuidado com a proporcionalidade. Então, muitos atores, mesmo apoiando Israel, fazem sinalizações do tipo, exatamente, calma aí, olha os civis, vamos encontrar uma solução para os refugiados, etc. Então, isso a gente não deve colocar um carimbo como se agora acabou a possibilidade, é tudo muito dinâmico.